Em violência, a Primeira Guerra Mundial pode ser comparada à própria Segunda Guerra Mundial, ocorrida a partir do final dos anos 30. No entanto, a Primeira Guerra Mundial ela tem singularidades que fazem dela talvez a mais terrível de todas as guerras que a humanidade já presenciou. É isso porque após séculos e séculos, aonde as guerras e batalhas se davam de uma forma mais corporal, vamos assim dizer, mais direta, a Primeira Guerra Mundial significou o uso cada vez mais forte, cada vez mais presente da tecnologia, do aparato industrial tecnológico na guerra, ou seja, a capacidade de destruição do ser humano foi apresentada na Primeira Guerra como nunca antes foi apresentado. Então, novas armas, foram desenvolvidas e utilizadas pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, tornando-a uma guerra sangrenta, violentíssima e que ceifou vidas, não só de militares, mas milhões de vidas de civis. No caso das armas desenvolvidas e usadas pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, nós podemos destacar, por exemplo, as granadas de mão, as metralhadoras, nós podemos citar os tanques ingleses, que foram elaborados para ultrapassar as trincheiras, já que o que mais caracteriza a Primeira Guerra Mundial é exatamente a guerra de trincheiras, principalmente ali naquela parte do território que é a divisa da Alemanha com a França, que por alguns anos alemães e franceses travaram violentas batalhas em trincheiras. Além disso, pela primeira vez, o uso dos aviões, bombardeios, o desenvolvimento dos submarinos por parte dos alemães e que trouxeram imensos prejuízos à marinha inglesa. A utilização de armas químicas pela primeira vez, como por exemplo o terrível gás mostarda que causava queimaduras em suas vítimas. Então, essa Primeira Guerra Mundial já denota uma amplitude na capacidade de destruição do ser humano. E por essa razão é talvez das guerras mais violentas e sanguinárias de nossa história. Mas o que provocou a Primeira Guerra Mundial? E por que o nome Guerra Mundial, se o teatro de guerra desta guerra ocorrida entre 1914 e 1918 foi eminentemente o território europeu? Como é que uma guerra que se inicia dentro do território europeu vai se estender a ponto de nós a chamarmos de Guerra Mundial? Pois bem, as causas da Primeira Guerra, que a priori é uma guerra europeia e depois toma dimensões globais, a causa maior é o imperialismo. A política imperialista que vai caracterizar a Europa Ocidental a partir da industrialização em meados dos séculos XVIII e XIX, vão acirrar disputas econômicas, mercadológicas, disputas por mercados, por colônias dentro da ordem do neocolonialismo, principalmente em territórios africanos e asiáticos. Todas essas disputas entre os países do mundo ocidental vão culminar com a Primeira Guerra Mundial. É uma guerra imperialista. Inclusive, é conhecida a análise de Vladimir Ilyich Lenin, um dos líderes da Revolução Russa, que dizia e justificava a retirada russa da guerra, dizendo que a Primeira Guerra Mundial
nada mais era do que uma guerra imperialista e que, portanto, não fazia sentido o governo revolucionário ou pretenso revolucionário manter os russos naquela guerra, né, movida por interesses burgueses, capitalistas, imperiais. E Lenin estava certo quanto a isso. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra imperial. E por essa razão ela se inicia, inclusive o seu teatro de guerra, um termo muito utilizado em geografia, dentro do continente europeu. Pois bem, se nós somarmos a essas disputas imperialistas séculos e séculos de revanche, de revanchismos, de rivalidades históricas entre países europeus, por exemplo, entre alemães e franceses, visto que em meados do final do século XIX, alemães e franceses, na Guerra Franco-Prussiana, vão, por exemplo, dar origem à unificação dos principados alemães, formando, né, a Alemanha unificada, o Estado Nacional Alemão, como fruto da Guerra Franco-Prussiana de 1871. Além disso, nós temos uma série de confrontos, de conflitos históricos entre essas nações europeias. Se nós somarmos rivalidades históricas entre os países da Europa e, além disso, as disputas imperialistas deflagradas desde meados do século XVIII, século XIX, aí então nós teremos armado, preparado, um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir dentro do continente europeu. No entanto, sentindo esse barril de pólvora prestes a explodir, as nações europeias, as nações ocidentais vão iniciar uma política de formação de alianças. Vão se formar blocos de alianças, alianças político-militares, que, no caso, são agrupadas, alinhadas em duas alianças básicas, envolvendo ambas três países europeus. A primeira, a Tríplice Aliança, que reúne a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que hoje, nos dias atuais, se desmembrou já em vários outros estados, é inexistente, e a Itália. Isso até 1915, quando a Itália vai se retirar da Tríplice Aliança e vai passar a apoiar, né, a Entente. Então, nos resta a Tríplice Entente, entente, palavra que denota entendimento. E esse entendimento, esse triplo entendimento, ele é formado por franceses, ingleses e pelo Império Russo, lá governado ainda, né, pelos Romanov e o czar Nicolau II. Pois bem, então nós temos no início do século XX, nas primeiras décadas, a construção dessa política de alianças dentro da Europa. Além disso, para apimentar ainda mais esse arcabouço, né, de desentendimentos dentro do continente europeu, nós temos incipientes movimentos nacionalistas. Ou seja, há ainda aglomerados imperiais em territórios europeus, asiáticos, que possuem dentro de si verdadeiras culturas muito antigas, que clamam por liberdade, que clamam, né, por independência, por criar o seu próprio país, o seu próprio Estado nacional, como, por exemplo, os sérvios, como, por exemplo, os poloneses, os armênios. São povos, principalmente ali na região dos Balcãs, né, entre a parte leste da Europa e o território russo, né, nós vamos ter ali incipientes movimentos nacionalistas. Pois bem,
será um atentado motivado por razões nacionalistas, que um jovem sérvio vai cometer o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa na cidade de Sarajevo, que de alguma forma era mantida sob controle do Império Austro-Húngaro. Francisco Ferdinando era descendente de Francisco José, então imperador da Áustria-Hungria. E, cometendo esse assassinato, esse sérvio, o governo de Francisco José vai passar a pressionar os sérvios, no sentido de desmantelar todo esse movimento nacionalista que estava ali insurgente. Devido a essa política repressiva diante dos sérvios e pela proximidade da Sérvia com o território russo, os russos passam a ter hostilidades com o Império Austro-Húngaro. E, como dito anteriormente, nessa política de alianças, quando um país era agredido por outro, os países que pertenciam àquela aliança, obviamente, estariam alavancados para essa mesma briga, em defesa do país agredido. No caso, a partir do momento em que os russos passaram a hostilizar o Império Austro-Húngaro, então os alemães são jogados para a briga, em defesa do Império Austro-Húngaro, contra os russos. Logo, franceses e ingleses estavam também inseridos nessa batalha. E então se deflagra a Primeira Guerra Mundial, que não se inicia num sentido global, mas se inicia como um conflito estritamente europeu, mas que vai por uma série de motivações, entre elas também o interesse de lucro. Muitas nações vão entrar nesses conflitos, vendo nesse conflito europeu possibilidades de ganho, inclusive em termos imperialistas. E por essa razão, essa guerra que se inicia dentro do território europeu vai passar a aglomerar outras nações e trazer para dentro dessa guerra europeia países como o Império Turco-Otomano, que compreendia na época a atual Turquia europeia, o território iraquiano, o território libanês. Vai trazer para dentro desta guerra os Estados Unidos após a retirada russa, com o advento da Revolução Socialista ocorrida dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. E será a Primeira Guerra Mundial fator preponderante para a desconstrução do czarismo russo e fortalecimento de ideias radicais à esquerda, no sentido de impor mudanças na Rússia, gerando então a Revolução Bolchevique de outubro de 17. No próximo vídeo nós vamos tratar dessas batalhas, das lutas na frente oriental e frente ocidental, da retirada russa da guerra e da entrada dos Estados Unidos. Até lá.